Boa noite para você ligado em todos os nossos canais, porque a gente está indo ao ar aqui na CDL-FM, 8h30 da noite, numa segunda-feira, mas também já já nós vamos estar nos streamings, daqui a pouquinho no Multiprosa da CDL, no Instagram, no Twitter, em todos os canais que a gente conversa com a gente. E o nosso programa, você sabe, fala de empreendedorismo, mas não é aquela coisa de dar aula para ninguém, é para discutir o tema. Às vezes, um dos nossos convidados fala uma coisa que muda a sua visão de empreender. Às vezes você não quer nem empreender, ouve alguma coisa e fica mordido pela mosca branca do empreendedorismo. Por exemplo, como é mordido pela mosca branca do empreendedorismo o nosso titular do programa, Fernando Cardoso, que é vice-presidente da CDL-BH e que faz agora uma prévia, uma abertura, um spoiler do nosso papo de hoje. Diga lá, Fernando. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL. O setor de transporte rodoviário no Brasil vem passando por uma verdadeira revolução digital, como em vários outros segmentos também, né, Paulo? Mas hoje a gente vai conversar aqui com um dos protagonistas dessa mudança. Apresenta a fera aí, Paulo. É uma protagonista dessa mudança, porque ela é diretora de marketing e growth da ClickBus. A ClickBus tem uma revolução digital nessa mania, forma, jeito da gente usar o transporte de passageiros. Michele Xavier, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e bater esse papo com a gente aqui no Conectamente. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar representando a ClickBuzz e contando um pouquinho aqui do nosso dia a dia empreendedor, porque toda startup tem que ter esse mindset, essa gana empreendedora para conseguir mover o mercado. Então, estou super feliz de estar aqui com vocês. Você é a primeira vez que participa do programa, nós temos aqui um sorteio viciado. Eu faço o sorteio, tem duas bolinhas, mas nas duas bolinhas o mesmo nome para fazer a primeira pergunta. Quem faz a primeira pergunta é ele, Fernando Cardoso. Diga lá, Fernando. Ô, Michele, eu ainda vou jogar na Mega Sena e vou ganhar, viu? Se continuar desse jeito. Vamos lá, vamos começar do começo. Eu tenho alguns números aqui que são muito impactantes, Michele. 12 anos de liderança de mercado, 300 mil rotas, mais de 62 milhões de bilhetes emitidos. Conta um pouco dessa história, que é inspiradora, com certeza. Você falou de startup, eu acho que isso aí tá para lá de uma gigante, né, Paulo? Nós somos gigantes, né, do ponto de vista volume de transação, mas ainda tem muito que crescer e muito que ganhar, tá? Vou contar a história e depois a gente fala de futuro. A ClickBus tem 12 anos e foi pioneira, entrou nesse mercado, né, num momento que ainda não havia muita digitalização de ônibus e a gente ainda tem uma situação que 70 dependendo da análise, né, 60 a 70% das passagens ainda são compradas na rodoviária. Então, tem um hábito do consumidor ainda que precisa, né, ser vencido. Aí, falando dessa nossa história de transformação do mercado, a gente começou tem 12 anos e nós somos líderes da categoria. E né, nesse mercado que ainda é de 30% a 40% digital, nós somos líderes, tá? E a gente movimenta. Pensa que a gente fala muito, tem uma certa glamorização, né, das passagens aéreas. As passagens de ônibus movimentam mais do quase que o dobro de passageiros de aéreo. Então, a gente está falando de um volume absurdo, né, que acontece no ônibus. O Brasil está conectado por ônibus, né? A gente, enquanto o aéreo conecta 300 cidades, o ônibus conecta mais de 4 mil cidades no Brasil. E, inclusive, a gente nem enxerga o aéreo como competição. Muitas vezes nós somos complementares a essa modalidade. E ser, né, pioneiro num mercado como esse tem bastante de educar o cliente, né, como que a gente apresenta a categoria, essa opção para o cliente. E contando para vocês assim desse movimento que aconteceu aqui, principalmente no último ano, a gente fez pesquisa com os clientes que compram offline
né, que aí vamos, né, melhorar esse conceito do offline, né? O cliente que compra na rodoviária, que a gente entendeu que o cliente é tudo menos offline, né? Ele está no WhatsApp, ele está no YouTube, ele está em muitas plataformas digitais, mas ele ainda compra no online, na rodoviária. E a gente perguntou, por que você compra na rodoviária? E a pessoa fala, não, é comodidade, mas aí quando a gente enxerga os, é, a pesquisa de satisfação do cliente que compra online, que compra na rodoviária, tem uma diferença de 30 pontos percentuais de satisfação. Porque a pessoa que está comprando no online, ela tem a flexibilidade de escolher a melhor plataforma, né, a melhor empresa de ônibus ou a empresa de ônibus que está no coração dela, qual é o melhor horário, qual é se é janela ou corredor, então tem uma divisão, né? Tem pessoas que só viajam de corredor, tem pessoas que só viajam de janela. Você tem essa comodidade de escolher antes e fazer o seu planejamento da viagem. Bom, eu estou conversando com você, já entrei no aplicativo para poder entender mais ou menos como funciona. E a pergunta que eu faço, porque muitos empreendedores têm essa questão quase todos os dias. Vocês têm uma dupla relação, B2B e B2C, intermediam esse meio do caminho. Como é que se constrói essa intermediação numa linguagem que possa ser comum, tanto para o business to business como business consumidor? Hoje em dia, inclusive, a nossa campanha de final de ano fez essa abordagem. A gente fala que a gente é o iFood do ônibus, né? Então, nós somos uma travel tech. E aí a gente conecta as duas pontas. Eu sirvo como provedora de tecnologia para as viações, ao mesmo tempo que eu dou uma solução para esse cliente final que quer comprar digitalmente. Nós somos os especialistas, né, dessa experiência digital. Então, quando a gente fala, por exemplo, gratuidades, que foi uma obrigação que entrou na legislação ano passado. Nós fomos pioneiros e aí a gente trabalhou, a gente resolveu o problema nas duas pontas. Numa ponta, a gente providenciou para as parceiras, as viações, uma maneira de fazer o processo acontecer no digital, porque ele só acontecia na rodoviária, de uma maneira simples, sem onerar, imagina, atendimento tanto da ClickBus quanto o atendimento dessas viações. E a gente facilitou a vida do cliente, que é esse cliente que é super crítico, né? Uma pessoa de mais idade, ou uma pessoa que tem uma deficiência física, e também trabalhando aí a juventude com ID jovem. Então, nas duas pontas, eu fui a solução do problema. E hoje, esse processo, que era um processo que só acontecia na rodoviária, ele está acontecendo digitalmente em horas, porque a gente agregou inteligência artificial nesse processo. Ô, Michele, você falou um número que me chamou muita atenção. Vocês têm mais do que o dobro de passageiros do que as pessoas que voam de avião. Esse número é bem impactante e confesso que não sabia. Falando da questão da experiência desse cliente, como que a ClickBus trabalha para melhorar a experiência desse cliente, para ele preferir viajar de ônibus até mesmo do que viajar de avião? Esse é um grande desafio, e mais que pensa que, né, o Brasil conectado por ônibus também já compra essa ideia, né? Primeiro, pela acessibilidade, os preços, pela disponibilidade, por conectar muitas cidades no Brasil. E aí, o que a gente faz é que a gente tem um time maravilhoso de produtos que é super inovador. Então, dei o exemplo aqui de gratuidades, que foi um exemplo que a gente foi pioneiro e saiu na frente, mas a gente também fez, ano passado, o CashBuzz, que é o nosso programa de cashback. Então, todo cliente que compra logado na nossa plataforma, ele ganha o benefício, vai acumulando o benefício. Então, cada vez mais a gente evolui em entregar facilidade para o cliente.
Uma outra facilidade, eu também viajo de ônibus e esse que, né, o QR Code que a gente entrega, né, no app na hora de entrar no ônibus também é uma super facilidade. Então, a gente vai agregando mais informação e mais facilidade para o cliente, para ele perceber valor nessa experiência digital, que é a compra de passagem digital, mas também perceber essa experiência de viajar de ônibus como uma solução que conecta todo o Brasil. Então, ano passado, por exemplo, também a gente fez um podcast que chama Viagem Cast, contando histórias super interessantes que se passam dentro de ônibus. A gente selecionou 10 histórias curadas por nós, pela equipe de marketing, para contar para os consumidores, e usou como apresentador o Ed Gama, que é um feríssimo aí, que está em todas as mídias, e o cara super engraçado, e levou essa conversa mostrando como que a categoria e como essas histórias que passam no ônibus também são super interessantes. Ô, Michele, fala pra gente também, eu acho que eu vi que vocês têm um trabalho muito legal voltado para o impacto social, né? Que é o Bus Transforma. Fala pra gente sobre esse projeto, que eu acho que hoje é uma coisa que está muito em voga, né? Eu acho que a gente tem uma empresa que é próspera, né? Que economicamente tem resultados muito impactantes, e a gente, de alguma maneira, tem uma devolutiva para a sociedade, principalmente com essa parte social. Fala um pouco desse trabalho aí pra gente. Então, esse é um trabalho que nos orgulha muito, né? A gente tem aqui um grupo de pessoas de diversas áreas, né? Não é de uma área só, e que trabalha com ONGs super renomadas, trazendo esse impacto social. E como é que funciona? A gente disponibiliza um budget. Deixa eu passar o número aqui para não errar, né? Para o nosso público, né? A gente investiu cerca de R$ 300 mil ano passado, e viabilizando um encontro aí de 4.000 pessoas e 1.500 passagens dentro desses programas sociais. Então, um deles, que a gente fez ano passado para as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, a gente fez aquela coleta em dobro. Então, a cada R$ 1 que a gente conseguia arrecadar, a ClickBus dava R$ 1 a mais. E aí a gente mandou tudo em doação para as ONGs que estavam lá assistindo as pessoas no Rio Grande do Sul. É um programa que causa um impacto positivo, né? A gente mandou também para Rio Grande do Sul, a gente mandou os bombeiros que saíram de Brasília e iam para o Rio Grande do Sul, então eles pegaram passagem aérea num pedaço e fizeram o último pedaço de ônibus, e a gente também viabilizou eles irem para lá com um ônibus através do Bus Transforma. Michele, você tem um serviço que cativa aqueles que têm a intimidade com as relações digitais. Mas boa parte dos viajantes de ônibus são pessoas de um pouco mais de idade e que talvez não tenham essa habilidade para usar o digital. Como é que se faz para treinar esse povo? Como é que faz para convencer esses que não têm essa habilidade e essa agilidade a usar uma plataforma que entre aspas, inovadora para esse tipo de sistema? Perfeito, a pergunta é excelente, e é um desafio para o nosso time, tanto de produtos quanto para o time de marketing, fazer esse trabalho, tanto de convencimento quanto de usabilidade, para proporcionar uma melhor experiência, uma experiência muito fácil. O que a gente viu nessas pesquisas que a gente fez com clientes que hoje compram na rodoviária e que não compram online? Esses são os mesmos clientes que estão no WhatsApp, que compram no Mercado Livre e que compram no iFood, tá? Mesmo com a diferença de faixa etária, mesmo com uma questão que algumas vezes existe uma interpretação que ônibus está só associado à classe social B e C, que não é verdade.
ele é uma referência, né? Ele é uma opção para todas as classes sociais. E o que que a gente viu que é a grande conversa que a gente tem que ter com esse cliente, tá? Um é sobre app. Apareceu em todas as nossas pesquisas que comprar no app é muito mais seguro, não dá aquela sensação de é, eventualmente que a pessoa está entrando num site que pode não ser legal, né? Um site clone. E então a segurança de estar num app é muito relevante. Então toda a nossa comunicação e a gente está presente em web também, é super forte, mas toda a nossa comunicação hoje está voltada para app para resolver essa dor do cliente que tem dúvida e que tem ainda insegurança. A outra coisa é explicar o quanto a plataforma é segura. E aí a gente tem os meios de pagamento são muito relevantes nesse processo, porque um outro medo que tem que ser vencido é o medo do cartão de crédito. Então, a gente tem pagamento em Pix, que é super relevante dentro da nossa base, e agora a gente entrou recentemente com o Google Pay, que é mais simples ainda de você fazer o pagamento pelo Android. Então, se a pessoa já tem lá o cartão cadastrado pelo Google Pay, essa transação passa a ser quase que transparente, né? A pessoa vai acessar e não vai precisar dar nenhuma informação e já vai fazer aquele check-in do Google Pay. Então, é isso, a gente está sempre evoluindo para entregar novidade para facilitar a vida do cliente. E na parte, né, de comunicação, a gente está muito reforçando o quanto estamos presentes no app para resolver esse problema do cliente que ainda tem dúvida. Mas esse cliente que compra na rodoviária e que a gente interpreta ele como sendo offline, ele está no WhatsApp, ele está no YouTube, ele compra no Mercado Livre, ele compra no iFood, tá? Ô, Michele, vocês são pioneiros, super inovadores, não é à toa que vocês transformaram um mercado super tradicional e principalmente estão na liderança há muito tempo. Eu queria saber, assim, mais do que chegar na liderança, é muito mais difícil se manter nessa liderança. Eu queria que você falasse para a gente os pontos que a ClickBus vai trabalhar, ou já trabalha, né? Para manter essa liderança de mercado, já que nessa questão da tecnologia sempre surgem assim novas startups, às vezes seguem muitas vezes o que a gente já faz e botam pontos de evolução e trabalham às vezes até a inovação disruptiva, né? Fala para a gente, o que que vocês vão fazer para manter esse pioneirismo ou essa liderança de mercado durante muitos anos? Olha, só aqui para vocês eu já falei 3 movimentos que a gente fez recentemente e que mostram esse pioneirismo nosso, né? O Gratuidades, que a gente foi super pioneiro, o Cashbuzz, que é o programa de cashback, nós somos a primeira plataforma de toda a competição a fazer cashback. Então, né, como é que a gente continua olhando o futuro, né? Como que você se mantém nessa posição de liderança? É fazer esses movimentos de inovação primeiro, ser o primeiro a inovar. E aí a gente conta com uma equipe aqui de 250 pessoas que respiram essa inovação e que tem o cliente no centro do problema. Isso é muito importante, a gente conversa aqui muito, e o quanto que ter o cliente no centro das nossas decisões colocam a gente nessa posição de estar sempre inovando primeiro. Então, o cashback é um exemplo disso. A gente testou, validou, fez algumas opções de programas de fidelidade, viu o que mais funcionava e rolamos e está sendo super bem sucedido e utilizado, e os clientes percebem valor nessa, nesse benefício que eles ganham comprando com a Cashbuzz.
com a ClickBuzz, usando o nosso CashBuzz. Então, é assim que a gente se mantém. E aí, né, entra aqui inteligência artificial, que a gente já está usando dentro das nossas equipes para produtividade. Tem outros projetos que a gente usa inteligência artificial para entregar a melhor experiência para o consumidor. E gratuidades que a gente simplificou muito a vida do cliente com a parte de checagem dos documentos sendo feita de uma maneira quase que automática. Nós estamos na reta final do programa. A última pergunta é com relação à segurança. Como é que é feito o processo de segurança para aquele que tem no aplicativo a passagem, vai chegar numa empresa de ônibus, que não é aquele que comprou direto no balcão como ele estava acostumado, e vai ter a segurança de chegar e embarcar sem problema? Excelente pergunta, porque ela tem a ver com o nosso core, né, de como funciona a ClickBuzz. A gente tem conectado todas as viações dentro do nosso ecossistema digital e eu emito um bilhete eletrônico. Então, eu estou conectada com o estoque daquela aviação real time online. Então, quando eu vendi, eu emito um bilhete eletrônico que é seu, não pertence a mais ninguém, tá? Então não tem como haver problemas com essa compra digital. Antes, né, vamos falar lá 2016, 2015, era um outro processo, que era um processo que não era tão digital, então você tinha que ir lá, como era antigamente ingresso de cinema, você comprava e lá tirava o ingresso. Hoje em dia, a gente tem um bilhete digital, então que chama BPE, né, o nome técnico dentro do mercado, mas que para o cliente isso não importa, que é um bilhete eletrônico. Então, a partir do momento que o Paulo comprou o bilhete é dele, não é de mais ninguém. Perfeito. Chegamos ao final dessa nossa prosa, mas antes de agradecer a Michele, eu vou pedir para o Fernando Cardoso fazer uma amarração, o fechamento de como foi essa prosa com a que a gente conversou nesse programa de hoje. Bora lá, Paulo. Acho que mais uma conversa espetacular, né? Acho que empresas como a ClickBuzz, elas vêm para revolucionar realmente mercados tradicionais, né? E acho que uma coisa que a Michelle falou que foi a mais interessante, sempre pensando e colocando o cliente no centro, resolvendo a dor dele, né? Que é na língua das startups, o que é muito se falado. E eu acho que isso tudo com o entorno é muito legal, né? Eu acho que tanta questão da conexão com a sociedade, a preocupação com ações sociais, a questão da segurança, que é um dilema dentro da internet, né? Principalmente para pessoas que têm um pouco mais de idade, são muito tradicionais. Então, ali é uma quebra de paradigma. Mas eu acho que a ClickBuzz envolveu isso tudo muito bem, aportou a tecnologia para gerar essa segurança e não é à toa que ela continua como líder de mercado. Michele Xavier, diretora de Marketing e Growth da ClickBuzz. Que prazer falar com você. Mais uma vez, muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para a nossa conversa. Muito obrigada, eu adorei o papo. Para você que está nos acompanhando, você já sabe que é da sua opinião, crítica, sugestão, conectamente@cdlbh.com.br. Passa o seu e-mail e a gente vai conversando com você. Esse programa agora estará ao ar a partir de agora na Multiprosa, a plataforma de conteúdo da CDL, e nos streamings de podcast. Lembrando que a partir de segunda-feira que vem, ou na próxima segunda-feira que vem, você já tem um encontro marcado conosco às 8h30 da noite para uma conversa aqui no Conectamente, e você é o nosso convidado especial. Até lá.